Eu já trouxe diversas teorias aqui no canal, desde jogos completamente sem sentido que eu tive que espremer o pouco que restava do meu cérebro pra fazer, até uns jogos bem razoáveis com uma história cheia de segredos, ARG e etc. O jogo de hoje é um pouquinho diferente. Porta Boy, uma versão um tanto copiosa do game portátil da Nintendo ou Game Boy, mas que podemos dizer que é uma versão um tanto mais interessante e bem mais maligna, com coisas muito obscuras rolando por aqui. Então se ajeita aí, pega sua coquinha e vamos fazer a teoria sobre o dispositivo estranho que ferrou muita mente, chamado Porta Boy. Eu tava dando minhas voltas aí pela TO até que eu achei um jogo bem interessante chamado Porta Boy, que era totalmente inofensivo e parecia totalmente infantil, mas que tinha como tag o gênero terror. Acho que nós já sabemos o que acontece quando um jogo que se diz infantil tem a tag de terror na TO ainda por cima. Isso com certeza vai ter coisa escondida, mais cedo ou mais tarde, e spoiler, no caso desse jogo é bem cedo. Então eu decidi baixar e testar no jogo noob, inclusive tá aí o vídeo onde eu tento zerar, mas logicamente isso não foi pra frente porque o jogo é simplesmente muito difícil. De qualquer forma, tem um EP lá caso vocês queiram ver. Durante a gameplay eu explico o motivo de ser difícil, mas no mais, vamos iniciar o Porta Boy pra ver o que o desenvolvedor andou preparando pra gente. A tela de início dele é bem simples, temos um menuzinho normal, uma musiquinha vibe 8 bits que fica tocando de fundo e esse mascote sinistro da Game Boy que quando apertamos fala umas coisas com uma voz bem específica. Let's play some games. Winners don't do drugs. It's my turn now. Play some games with me. Essa voz parece muito a do jogo do Mario 64, só um adendo. Enfim, decidimos logo iniciar e finalmente vemos o que seria o Porta Boy na sua forma física, enquanto alguns jogos que eu já vou dar um contexto passam um atrás do outro sem parar. O que precisamos entender agora é a mecânica da tela de início, que parece bem simples, mas que é muito difícil. Aqui em cima temos os pontos, que ao passar de fase aumentam em 1. Embaixo nós temos 5 vidas e logicamente se perdemos do jogo, perdemos uma vida e do lado nós temos o dinheirinho. E assim como o score, cada fase que passamos nós acumulamos $1 ou $2, ou no caso, $1 ou $2. É melhor falar reais, né? Os jogos se alternam com alguns sendo bem mais fáceis que os outros, alguns exigindo concentração e outros exigindo somente sorte e agilidade, enfim. Jogos pixelados mais vibe Nintendo 64 que Game Boy em si, mas mesmo assim imersivos. Bailout, por exemplo, é um joguinho onde precisamos jogar a vaca pra comer os fenos, isso sem deixar ela cair no limbo, o mais simples dali. Castic Knight é um joguinho de corrida onde precisamos desviar dos inimigos esses que parecem muito aqueles personagens de Undertale, por sinal. Eu nunca joguei, mas eu sei que parecem. E a dificuldade daqui é esses slimes que passam pro outro lado quando chegamos perto, e isso exige muita concentração porque bugou muito a minha mente. Fish Fighter, muito provavelmente referência a Street Fighter, mas nele precisamos socar o peixe quando ele estiver embaixo da nossa mão. E desviar dos baiacus, jogo de habilidade pra falar a verdade. Petscape, nós só precisamos achar os pets e dar amor pra eles antes que acabe o tempo. Perfect Present é um nerdola e uma mulher muito bonita e quando ela ama o referido presente, nós precisamos apertar pra presenteá-la e ganhar um beijo. E por último, Soccer Bomb, onde somos um goleiro que precisamos pular das bombas que vão direto pro gol. Não faz sentido. Ok, apresentamos os jogos e todos parecem bem distintos, mas quando isso daqui vai começar a ser bizarro? É aqui que você precisa começar a jogar direito. Eu comecei a minha jogatina de uma forma boa, ganhando dinheiro, desviando e dando presentes bons, até que no nível 5 um novo menu é desbloqueado, o menu de loja. Apertando lá nós temos a opção de comprar coração, que é $3, ou pra facilitar R$3, e a bala, que é R$5. Pra que nós iríamos precisar de munição nesse jogo, eu não faço ideia, mas simplesmente decidi deixar isso quieto e voltar a jogar. Até mesmo porque eu não tava precisando comprar nada ali. Ainda. Porém, no nível 8, quando eu passo do jogo de corrida, um novo ícone é adicionado. O ícone de uma arma, que quando eu clico mostra só a tela de fundo, uma mira e as balas ali em cima. Eu sei que isso é muito mais estranho e muito provavelmente, consequentemente, eu vou precisar comprar balas, mas eu decido deixar de lado também e continuar jogando. E aqui que as coisas começam a ficar estranhas, porque quando eu passo pro nível 12, depois de terminar o jogo, aparece um efeito sonoro estranho e a tela glita. E eu, logicamente, decidi parar esses frames no Vegas pra ver se tinha alguma coisa e tinha isso. Parece um olho, né? Simplesmente sem comentários. A partir daí tudo vai ficando mais estranho. A tela vai glitando cada vez mais, a música parece ter ficado distorcida e a gente realmente percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Mas não dá pra simplesmente parar de jogar, a gente precisa descobrir o que vai acontecer. Até que no nível 15, o glitch toma conta da tela e isso daqui aparece no background. Sem querer dar spoiler ou dizer nada, mas eu acho que é agora que o jogo começou de verdade. É exatamente nesse momento que vamos precisar usar essa arma. Eu continuo jogando e checando se algo tava vindo, porque eu sentia que a qualquer momento um bicho feio ia aparecer e me assustar. Até mesmo porque parecia muito a mecânica de FNAF quando estávamos nas câmeras. E o bicho é esse Porta Boy amaldiçoado que faz um barulho estranho. Decepcionante um pouquinho, mas né, fazer o quê? Sem pensar muito, eu mato todos eles e continuo jogando, terminando um level e checando o que tava rolando. E o jogo ficando cada vez mais bugado, as coisas mudando de lugar, a tela gritando, e é isso que faz o jogo ser difícil. A gente tem que se concentrar na gameplay. Se concentrar nos bichos ali, pegar o máximo de dinheiro pra comprar coração ou armas e caras. Pra quem tem péssima concentração como eu, fazer tudo isso ao mesmo tempo é muito, mas muito difícil. Mas deixando isso de lado, eu resolvo continuar a gameplay estranha, com as telas glitando, com algumas coisas até que interessantes dentro desses glitches. Como essa tela do Game Boy pedindo pra gente morrer, e esse bug que mostra um coração
coração pulsando quando a gente precisa encontrar o cachorrinho. Tem outro bicho que é meio que o boss também, que quando a gente mata ele dá um grito e deixa nossa tela toda ensanguentada, mas enfim. Deixa tudo isso de lado porque esse boss só tá no jogo também pra aumentar um pouquinho mais a tensão. Aí eu continuo jogando até que uns glitches roxos aparecem, a cabeça do porta-boy fica aparecendo bem transparente na tela e eu acabo perdendo no level 37. Caralho, sem meme, entrou um sapão aqui. Meu Deus, olha o tamanho desse sapo. Sai, caralho. Sai, porra. Não, sai. Eu tô trabalhando, caralho. Como quebrar a imersão de um jeito muito simples. Onde que eu tava mesmo? E eu acabo perdendo no level 37 depois de 7 minutos de jogatina. Justamente por não ter bala pra matar esses porta-boys e muito menos dinheiro pra comprar bala. E é por isso que esse jogo é fucking difícil. Tudo depende da sorte. Depois que terminamos de jogar, aparece um novo menu no jogo chamado Imagem. E é onde entramos nessa tela e podemos ver algumas imagens como tava bem especificado aqui. Antes de eu explicar como isso funciona, eu queria mostrar outras coisas que aparecem durante a gameplay e que a comunidade resolveu postar, porque logicamente, dependendo do número de vezes que você joga, ou da sorte mesmo, aparecem coisas diferentes no porta-boy, como esse contrato que você acaba assinando. Um monte de tela de erro que parece estar acessando sua localização, ou até mesmo seu cérebro, e enfim, depois da gente ter visto que esse game era capaz, simplesmente nada mais tá me assustando. Agora, voltando pra tela de imagens, eu tava jogando há cerca de 4 dias, cada vez tentando alcançar um recorde mais alto, mas no fim, eu só consegui chegar ao level 43, como tava aparecendo ali do lado. E como vocês podem ver, a gente precisa ir até o 50. Depois de desbloquear o level 10, eu posso ver as imagens que tem no level 10 e por aí vai. E como essas imagens não tem texto nem nada do tipo, eu vou dar uma explorada por elas agora e explicar tudo pra no final concluir minha teoria. Primeiro iniciamos com algumas coisas que indicam experimentos sendo feitos. Depois vemos um cara morto, ou pelo menos quase morto, todo entubado, que muito provavelmente era o cobaia desses experimentos. Pelo que eu entendi, eles estavam pegando as células mortas e transformando em células vivas, fazendo assim um cara fraco / morto ficar forte / vivo. Ou seja, isso poderia ser algo que salvaria a vida dele e literalmente ressuscitaria ele dos mortos. E assim, todo mundo no mundo ficaria feliz. O cara que teve essa ideia criou uma empresa chamada Portacoin e logo apresentou seus modelos, que secretamente mexeriam no cérebro das pessoas através do computador. Isso daria muito dinheiro pra ele, logicamente. E assim ele terminou sua palestra, apresentando o mais novo videogame portátil da empresa, o Porta-Boy, que prometia revolucionar tudo. Assim as coisas foram indo, o gráfico descendo e subindo, mas no fim dando tudo certo pra empresa, que aparece no final com os gráficos subindo, indicando uma melhora considerável. Depois nós vemos que Porta-Boy teve diversos consoles, outros tipos de videogames e enfim, foi realmente um sucesso até chegar o novo Porta-Boy, que às vezes poderia ser de graça, mas pra isso as pessoas precisavam se submeter a um experimento. Sim, elas tinham que literalmente ter um monte daqueles pinos que medem o coração e a cabeça enquanto jogavam em um simples videogame portátil. Depois nós vemos a lista dos pacientes, o tanto de horas que eles jogaram, quanto de lucro a empresa recebeu com isso e o tanto de cérebro que foi corrompido. E por fim, passando de 99 horas de gameplay e 99% de cérebro tomado com muito dinheiro ganho, nós temos esse cérebro que, sem querer ser pessimista, eu chuto que seria o nosso, né? No caso do jogador. E agora vamos ver o que tem no quadradinho 50, que é de longe o mais bizarro de todos. Logo de cara tudo fica vermelho, bem vibe aquele vídeo 666 do YouTube, e as imagens também são bem estranhas. Ninguém está vindo. Mas você pode sair. Nós já fizemos tudo o que podíamos. Você tem o que precisa. Encontre. Encontre o tesouro. Encontre os 5. Então ok, aparentemente nossa teoria de que essa cobaia estava presa no porta-boy em um estado de coma é a correta. E pra sair, basicamente precisamos encontrar o tesouro, que são esses 5 ovos. Esses 5 ovos, na verdade, são códigos que aparecem ali no canto de cada score. E se a gente digitar esses códigos, conseguimos dicas pra bugar o nosso jogo, e fazendo todas elas nós paramos nessa tela. Depois de conseguir acessar nossos batimentos cardíacos e nosso cérebro, a gente foca nesse botão onde os rostos das vítimas começam a se misturar, e depois que se misturam, a gente finalmente consegue sair do coma e acordar no nosso quarto. O Game Boy tá ali do lado, e por algum motivo a nossa mão tá cheia de sangue, mas no fim, dá tudo certo pro protagonista. Pelo menos eu acho. Ele finalmente conseguiu fugir do porta-boy e acordar.